Boa noite a todos, boa noite a todas. Segunda-feira, 19h30. Vamos caminhar com Jesus, né? Estamos aí, pessoal, estamos começando. Hoje é aquele dia todo enrolado, porque eu tenho uma segunda reunião logo após essa live, né? Mas é impressionante porque parece até de propósito, né? Como as leituras são necessárias e são importantes nesse período, né? E é tudo encaixado, uma encaixada na outra, né? É, é interessante porque às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Um plano de leitura poderia ser apenas você seguir as leituras do que a gente faz nos 3 anos, né? Só não é o plano ideal, porque eu acho que era muito importante que a gente lesse muito bem o Novo Testamento antes de ir para o Velho. Eu acho que é muito importante que a gente conheça profundamente Jesus, entenda profundamente Jesus, para depois você ir para o Velho Testamento. Porque se você não conhece muito bem Jesus, você pode cair de umas armadilhas, né, de entender algumas coisas errado, né? Mas Bernardo, o Antigo Testamento já falava em Jesus, né? Todo, toda a Bíblia fala sobre Jesus. Então, em qualquer livro da Bíblia, Jesus está presente. Jesus é um dos centros, se não o centro de todos os livros da Bíblia. Então você pega, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, o noivo e a noiva. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Você pega então, por exemplo, o livro dos Cânticos, né? Que o amado e a amada, e é uma declaração de amor ali. Entendeu? Eu brinco que é um livro que você podia usar até para cantar as moças, ou se você quiser cantar os rapazes, é só você inverter o texto assim um pouquinho. Não é verdade, mas ali está, Jesus está. É o amor de Jesus. Aí você pode ler o amor de Jesus. Jesus é o amante que ama a humanidade. Jesus é o amante que ama a igreja. Oi, Pedro. Boa noite, paz e bem, Pedro. Né? Você pode pegar, por exemplo, o livro da sabedoria, né? Literatura sapiencial da igreja. Né? Ah, Bernardo, o livro da sabedoria, se você vê a descrição da sabedoria de Deus, é Jesus. É Jesus. Então, todos os livros. Ô Lázara, boa noite, paz e bem. Então, todos os livros da Bíblia, eles falam de Jesus. Alguns, inclusive, são muito abertos nisso. Muito. Né? Quando você pega, por exemplo, Isaías, quando fala do servo sofredor, é inacreditável. Você lê o servo sofredor e lê o relato da paixão de Jesus, parece que Isaías, entendeu, avançou no tempo e escreveu, porque é impressionante o negócio. Né? Você pega um profeta como Miqueias, várias das críticas que Miqueias faz à sociedade são reproduzidas por Jesus. E no final ele fala assim: então, e tu, Belém de Judá, de forma alguma é a menor das cidades, porque de ti sairá o Salvador. É assim, tá entendendo? Por isso que eu falo, o ideal é que vocês leiam bem o Novo Testamento, entendam bem o Novo Testamento, entendam quem é Jesus, para depois ir para o Antigo. Né? Porque senão a gente se enrola muito, a gente cai em... Tem muito detalhezinho. Eu não acho que vocês não devam ler a Bíblia, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vocês devem ler sim. Tá? Mas eu recomendo só o cuidado, né, ao ler. Né? Então, por exemplo,
É um livro que eu gosto muito, que é o livro dos Provérbios. Você tem que conhecer a literatura sapiencial, saber por que ela existe, para você poder ler ele de forma adequada. Mas, já deu 19h35, vamos começar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, descendo do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão. Ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi que seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente, que caiu no chão, começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito lançou no fogo ou na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. Depois, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus o pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram a sós: por que não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Sabe, essa leitura é uma leitura muito interessante, e eu nomearei essa live de geração incrédula. Existem aqui alguns aspectos que a gente vale a pena a gente fazer uma pincelada deles, né? O primeiro é um aspecto muito interessante, porque tem algumas pessoas que estão mais interessadas no demônio do que em Jesus. Então, não raro, quando a gente faz essa reflexão, vem alguém me perguntar: Bernardo, Tiago, diz aí, qual é a espécie de demônio que só sai pela oração? Eu não sei, nem quero saber, entendeu? Só não vou dizer que tenho raiva de quem sabe, porque eu não tenho raiva. Mas eu quero que o demônio vá para lá para o inferno, que eu parta ele. Que o diabo que eu carregue. Eu não quero saber do demônio. Eu quero saber de Jesus. Então, qual é o tipo de demônio que só a oração tira? Não é importante. É interessante porque tem uma mensagem muito mais importante, que é a fé. Observa bem, Jesus,
ele não coloca uma condição. Ele diz assim: nada é impossível para quem tem fé. Ele diz claramente: o problema é fé. Né? O demônio só pode ser retirado com oração, porque a oração é uma manifestação da fé. Né? E quando eu estou falando de oração, eu estou falando que a oração, ela não precisa ser uma forma feita. Né? Uma das orações mais dramáticas que eu vi na minha vida é essa. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Isso é uma oração. Né? Na liturgia das horas, a gente fala assim: vinde, Senhor, sem demora. Vinde, Senhor, vinde logo, Senhor, sem demora. Vinde logo, Senhor, socorrei-nos sem demora. Vinde logo, Senhor, socorrei-nos sem demora. Né? E uma vez eu tive uma situação familiar assim meio complicada, que eu fiquei meio... Cheguei a um ponto que eu falei assim: o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou resolver essa doença? Eu virei com a maior simplicidade e falei: vinde logo, Senhor, socorrei-nos sem demora. É uma oração. Né? A oração é a manifestação da fé. E, na verdade, quando Jesus fala alguns demônios que só podem ser retirados com a oração, está dizendo que só a fé pode retirar alguns demônios. E sabe, tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam: Bernardo, esse rapaz estava endemoniado mesmo? E eu entendo esse questionamento. Porque se você conhece alguém que tem epilepsia, né, você vai ver que a descrição é a descrição de uma epilepsia. Epilepsia, o paciente grita, o paciente às vezes fica apagado, parece que morreu, ele espuma, ele range os dentes, ele treme, ele fica todo duro. Se ele estiver na crise, estiver perto do fogo, ele é capaz de cair no fogo, ele é capaz de cair na água. Eu tive um paciente que morreu afogado em 2 dedos d'água. 2 dedos d'água. Porque ele caiu com a boca virada para as ondas da praia, e ninguém teve coragem de puxar a perna dele porque tinha medo de pegar epilepsia. Não se mexer, pega epilético. Se pega epilético, se pegar epilético, aí pronto. Ninguém socorreu, coitado, ele morreu. Afogado em 2 dedos d'água. Então, acontece. Né? Mas assim eu pergunto: faz diferença? Faz diferença se é um demônio ou uma doença? Não faz diferença nenhuma. A diferença está no ato. A importância está no ato. A importância está na disposição de Jesus de socorrer o doente. A diferença está na clareza do Pai. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Sabe, é muito bonito você pensar que esse pai, totalmente desesperado, ao ponto de dizer: se podes, ajuda-nos. Sabe, eu leio essa frase com assim, um quê de desespero, de tristeza, de súplica. Né? Para mim, esse pai falou uma coisa doída, aquela coisa assim: se pode, ajuda-nos, quase assim. Esse pai, ele depositou toda a confiança que Jesus pode curar o filho. Esse pai: ô Terezinha, boa noite, paz e bem. Esse pai não pensa outra realidade a não ser a realidade desse de acudir o seu filho. Sabe, é maravilhoso isso. Tem alguém querendo entrar se alguém quiser rachar a tela, porque tem um sinalzinho aqui que quer rachar a tela. Se alguém quiser, é só me dizer que eu vou abrir a tela, tá? Mas esse mesmo pai,
tem uma fé maravilhosa, que tem uma fé fantástica ao ponto de abrir mão de tudo e ir atrás desse homem. Ele não tem o mínimo problema em falar, mas ajuda a minha falta de fé. Hoje em dia que nós temos pessoas que apregoam para si uma fé fantástica, apregoam para si um potentado de fé. Eu acredito que Jesus é o Deus do impossível, ele pode fazer qualquer coisa, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A mensagem desse homem é maravilhosa, porque ele tem uma fé provavelmente maior do que a nossa, porque para nós hoje é muito fácil, né? Para nós dizermos que seguimos Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Mas naquela época não. Naquela época podia ser sentença de morte. Né? E ele fala, eu tenho fé. Ô Gonzaga amado, paz e bem, Gonzaga. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Aliás, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Sabe, não é à toa que Jesus fala, ó geração incrédula. Até quando vou suportar vocês? Sabe, e o pior é que, de certa forma, a geração incrédula continua até hoje. Como assim, Bernardo? Nós acreditamos em Jesus, eu não estou dizendo isso. Mas a gente tem que entender que, de certa forma, a gente acredita, mas a gente tem que ter a coragem de dizer, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Porque, na verdade, a gente tem uma série de receios. A gente tem uma série de dúvidas, a gente tem uma série de dificuldades, a gente tem uma série de, vamos dizer assim, vou dizer, não comprometimento. Não é que não é segmento. Não, a gente segue, mas a gente às vezes não consegue. Ô, JR, boa noite, paz e bem. A gente às vezes não consegue se comprometer como deveríamos nos comprometer. Né? Ontem eu falei da regra da vida. Né? E nós dizemos, eu acredito em Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu continuo odiando meus inimigos. Né? Eu continuo achando que comigo é bater ou levou. Se me baterem, eu vou reagir. Né? Não, fulano me odeia, então vou odiar ele. A gente não tem coragem, por exemplo, de seguir, né, o que Jesus, por exemplo, sempre ensinou, necessidade de socorrer os outros. Aliás, com aquilo que eu estava falando no início, né, se você quiser pegar no Antigo Testamento, você vê associações com o Novo Testamento, porque o Antigo já falava de Jesus. Então, por exemplo, você tem no Evangelho um momento que a mulher quebra um perfume caríssimo, joga nos pés de Jesus e ela é criticada. Você podia ter guardado esse dinheiro para os pobres. E Jesus fala assim, pobre sempre tereis. Mas a mim, não. E uma vez eu fiz uma live dizendo, Jesus fala isso, porque ele fala, pobres sempre tereis para servi-los. Ou seja, como a mulher estava servindo a Jesus, quando Jesus fala, pobre sempre terei, isso significa que nós deveríamos servi-los, né? E não explorá-los, não nos conformarmos com isso. Né? Quando eu falei isso, oi, Demoura, boa noite, paz e bem. Quando eu falei isso, algumas pessoas, inclusive, vieram depois falar comigo e até me criticar. Algumas, inclusive, não foram nada educadas. E eu entendo. Porque às vezes perturba. Né? Como eu aprendi com o Papa Francisco, se a fé não te sacode, ela precisa ser sacudida.
É bom quando a palavra te perturba. Mas você sabe que outro dia eu estava lendo Deuteronômio e eu tomei um choque danado. Porque lá no Deuteronômio começa assim: pobres sempre tereis entre vós. Eu já ouvi isso. Deixa eu ler o resto. E ele falava justamente que a gente devia servir os irmãos. Então é aquela história que eu falo. A gente precisa deixar de ser uma geração incrédula. A gente tem que ser uma geração crédula. Uma geração comprometida com a palavra do Senhor, comprometida com a sua mensagem espiritual, mas comprometida com a dimensão social, comprometida com a dimensão interpessoal. Eu sei que é muito difícil, mas a gente pode se mirar no exemplo desse pai. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Senhor, eu tenho fé, eu sou crédulo, mas eu não sou crédulo perfeitamente. Ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha dificuldade, ajuda na minha incapacidade de segui-lo com a proposta radical que o Senhor tem. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Essa é a chave para a gente acabar com essa geração incrédula. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Espero que ela tenha sido interessante. Né? O versículo de Deuteronômio, se eu não me engano, é Deuteronômio 15, 14. Eu acho, inclusive, que eu tenho ele no meu Instagram. Eu acho que se você olhar aí no meu Instagram, você vai encontrar esse versículo, porque eu fiz um post com esse versículo. Eu estou aqui aproveitando, dando uma procurada rápida, né, para ver se eu acho ele. Tem algum tempo que eu coloquei esse versículo. Errei. Deuteronômio 15, 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre mão em favor do teu irmão, do humilde e do pobre em tua terra. Né? Então, você vê, né, que existe desde lá no Deuteronômio já se acenava para o que Jesus falaria lá adiante. Né? Deuteronômio 15, 11. Você pode dar uma olhada no que está escrito lá na sua Bíblia que você tem em casa, com Deuteronômio 15, 11, e pega Mateus 26, 10 e seguinte, né, 10 e 11. Pega aí para você ver como existe uma relação entre esses dois. Né? E se alguém falar mais alguma coisa, pega Deuteronômio 15, 4, para você saber qual é o projeto de Deus para o mundo. Bom, pessoal, vou terminar, vou agora sair, porque já está quase na hora, tá? Amanhã, às 19h30, a gente se encontra de novo, tá? Amanhã, às 19h30, eu mando também para vocês qual vai ser o assunto antes das 19h30. De manhã cedo eu vou mandar, porque amanhã é dia de plantão, é tudo enrolado, tá? Mas, antes de sair, eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de João 23. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Esse negócio está acabando, mas a gente ainda tem que tomar cuidado, tá? Amanhã a gente se encontra às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Opa.